A situação daquele homem, amados irmãos, era deprimente, era desesperadora. Podemos dizer que a sua única alternativa seria um milagre, seria o agir sobrenatural de Deus, seria o extraordinário, o imponderável. Ele certamente estava em busca de um milagre. Eu não sei se você está à espera de um milagre, eu não sei se o seu problema é físico, é emocional, é espiritual, mas o que eu posso lhe assegurar, na autoridade da palavra de Deus, é que Jesus, ele sim pode realizar um milagre, ele pode realizar o impossível na minha e na sua vida. Quais foram os passos dados por aquele homem que lhe proporcionaram uma mudança total, uma transformação plena? Em primeiro lugar, ele, diz o texto, se aproximou da pessoa certa, ele se aproximou de Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, nós precisamos nos aproximar do Cristo, nós precisamos nos aproximar daquele que efetivamente tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Jesus se deixava achar, como ainda hoje se permite ser encontrado por todos aqueles que o buscam na inteireza de coração. É dele, Jesus, o convite: vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É dele a palavra dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. É de Deus a palavra dizendo: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Sim, meus amados, Deus se aproxima de nós para que tenhamos acesso à sua gloriosa presença. Aquele leproso se aproxima de Jesus com pelo menos 3 atitudes que eu passo a destacar com os irmãos. Ele se aproxima de Jesus com fé. Notem, os amados irmãos, que ele não pergunta para Jesus se ele podia curá-lo. Ele afirma: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. No seu coração estava resolvida esta questão. Ele acreditava, ele sabia que o Senhor era poderoso para curá-lo, para purificá-lo. Nunca tomei conhecimento de alguém que tenha se aproximado de Jesus com fé e não tenha sido abençoado, que não tenha sido agraciado. A fé é elemento indispensável para agradar o nosso Deus. Hebreus capítulo 11 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Charlie Chaplin, o gênio do cinema, declarou certa vez que a fé é a chave que abre a porta do impossível. Mas uma outra atitude que aquele homem traz consigo, leva consigo, é a humildade. Ele não chega determinando nada, ele não exige nada, ele não se aproxima de Jesus solicitando pedidos mágicos como faria Aladim ao gênio da lâmpada. Ele se achega ao Senhor com humildade, quebrantado. A terceira atitude que eu não posso deixar de mencionar é que ele se aproxima do Senhor com resignação e se coloca absolutamente na dependência da vontade de Jesus. Se quiseres, Senhor. Portanto, ele condiciona o milagre à vontade de Jesus. Em segundo lugar, em busca do milagre, precisamos tocar o coração de Jesus. Aquele leproso tocou o coração de Jesus. Diz o texto: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou aquele leproso, dizendo: quero, fica limpo. Antes de ser tocado por Jesus, aquele leproso tocou o coração do Senhor. O texto diz que aquele homem
se atira aos pés do Senhor e, prostrado, ele clama a Jesus. Ele toca o coração de Jesus porque reconhece quem está diante dele. Não é um homem qualquer, não é um mestre entre os judeus, mas é alguém especial. É o Cristo, é o prometido às nações, é o Filho de Deus, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. E por isso ele se prostra diante do Rei da Glória. Ao se prostrar diante de Jesus, ele reconhece quem é ele perante a face do Senhor. Só se prostra diante de Jesus aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece a sua limitação, aquele que reconhece as suas falhas diante da grandeza do Senhor da glória. Ele toca o coração do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Jesus, pois, compadecido, estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado irmão. Muitos desejam uma cura, mas não se prostram aos pés do Senhor. Muitos buscam restauração, mas não querem se lavar no sangue do Cordeiro. Muitos buscam a cura, mas não reconhecem as suas mazelas espirituais. Muitos querem o milagre, mas não querem intimidade com o Senhor que opera o milagre. Antes do milagre, repito, aquele homem já tocou o coração de Jesus e o olhar do Senhor se volta para ele com graça, com misericórdia, e imediatamente, diz o texto, imediatamente aquele homem fica limpo, porque a mão poderosa de Jesus se coloca sobre ele. Não há doença, não há lepra, não há vírus, não há barreira social, econômica, nada que nos afaste da presença de Jesus. Ele vem, ele toca, se preciso for, nos coloca em seus braços, em busca do milagre. Prepare-se para ser uma testemunha viva do poder de Deus na sua vida. Imaginem aquele homem, ao chegar diante do sacerdote, e ele lhe perguntar: o que fazes aqui? Ele respondendo diz: estava leproso, mas o médico dos médicos me curou. Imaginem aquele homem chegando na sua casa, correndo para abraçar a esposa, os filhos. A pergunta dos seus familiares atônitos: o que aconteceu? Como pode? E ele respondendo: encontrei o Cristo e ele teve compaixão de mim. Imaginem aquele homem entrando agora na sinagoga e os outros lhe perguntando: o que fazes aqui? E ele respondendo: eu estou curado, o homem de Nazaré tocou em minhas feridas e elas desapareceram. Em busca de um milagre, aproxime-se de Jesus, com fé, com humildade, com resignação. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Em busca de um milagre, toque o coração de Jesus. Em busca de um milagre, se prepare para testificar a obra extraordinária do Cristo na sua vida.